Quando a gente começa a dar passos de fé, e a gente começa a entrar na dimensão do Deus Todo-Poderoso, as pedras que estão dentro de nós começam a aparecer. Primeiro a incredulidade, mas aí você dá um passo de fé. E você começa a caminhar na direção de Deus. E as coisas imponderáveis de Deus começam a acontecer na tua vida. E então vai aparecer a segunda pedra, que está aqui nesse texto. É a pedra do medo. Olha só o que aconteceu com as mulheres. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Agora, eu não vou criticar essas mulheres. Pensa bem, vamos conversar. Você vai no cemitério, tá? 6 horas da manhã no cemitério. O cemitério está vazio. Só tem você no cemitério. Você vai lá, naquele tempo o cemitério era diferente da nossa, era uma caverna, você rolava a pedra, o corpo estava estendido ali em cima de uma mesa de pedra, tá? E elas iam perfumar o corpo de Jesus e colocar as faixas. E elas estão preocupadas. Quando elas chegam lá, a pedra está removida, tá? Encontram os lençóis que enrolaram Jesus, tudo jogado. O lençol que tinha sido usado para cobrir o rosto de Jesus estava todo dobradinho, bonitinho do lado. E sentado naquela mesa tinham 2 homens muito esquisitos, vestidos de branco, com uma aparência resplandecente. Diz assim: o que vocês estão fazendo aqui, mulher? Não, nós estamos procurando o corpo de Jesus. Quem pegou o corpo? Aquele que você está procurando não está mais aqui, ele ressuscitou. Olha, se aparecesse um anjo agora aqui, resplandecente diante de você, eu creio que ia dar um tumulto. Fala a verdade. Eu conheço gente que tem medo de alma penada, você conhece? É anjo ou é alma penada? Eu estou no cemitério, o negócio aqui é sério. Era anjo, não existe alma penada, era anjo. Mas gente, que susto! E elas saem dali e não falam uma com a outra. Elas saem quietinhas, eu acho que olhando para baixo, dizendo: será que eu ouvi direitinho? Será que eu ouvi direitinho? E aí começa um processo. E é interessante é que os olhos delas foram abertos quando eles viram os anjos, porque a gente não vê anjo, mas os olhos delas foram abertos por Deus para enxergar os anjos. E elas foram lembradas da promessa do Senhor pelos anjos. E diz assim a Bíblia: então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Porém, havia uma outra pedra que estava lá dentro delas, era o medo. Toda vez que a nossa realidade concreta é confrontada pelo poder de Deus, nós perdemos o aparente controle e a segurança do que conhecemos como realidade. Nossa rota passa a ser totalmente desconhecida. Ela vai além da nossa compreensão e da nossa capacidade, e é por isso que nós temos medo. Sabe o que elas tiveram medo? Do que elas tiveram medo? Primeiro, do que elas viram, porque elas não conseguiam entender. Do que elas ouviram. Quem é que está falando? Será que foi uma miragem, uma ilusão? O que está acontecendo? Elas tiveram medo até do que lhes foi pedido, porque elas tinham que falar para as pessoas do que elas tinham visto e ouvido. Vai dizer: não, se eu falar isso, vão me chamar de doido. Fala a verdade. Negócio maluco desse, que isso? Nem eu estou acreditando. E o medo é fruto da loucura que quebra a realidade e nos propõe algumas coisas tremendas. Há razões que a própria razão
desconhece, disse um grande pensador do passado. Queridos, há muito mais nesse mundo do que você pode explicar pela ciência. Há muito mais nesse mundo do que aquilo que você pode explicar com seus sentidos. Há muito mais nesse mundo que você pode fazer conta. E nós temos medo de entrar na dimensão de um Deus vivo que revela o poder dele acima dos limites e critérios do concreto e do material que a gente apalpa. A gente tem medo porque para vencer esse medo eu preciso de um antídoto. E esse antídoto é uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso que se manifesta entre os homens. Ao crermos no poder e na grandeza de um Deus que vai muito além dos limites da minha pequena realidade, a gente consegue vencer o medo. Elas tinham medo do que os outros iam pensar, mas elas tinham medo da entrega que tinham que fazer. Pois andar pela fé é sempre colocar a loucura da fé em prática no dia a dia da nossa vida. Se você quer vencer a sua incredulidade, você tem que crer num Deus que intervém, que cura, que transforma, que resgata, que muda a nossa casa, que mexe no nosso dia a dia, que interfere nas coisas mais complicadas e nas mais simples. E você vai ser talvez criticado por muita gente que vai imaginar que você é um simplista, que não conhece a vida. É verdade, porque você conhece a vida sob a perspectiva do poder de Deus.